Irmãos queridos, vamos abrir o texto sagrado. Quero convidá-los pela última vez neste ano ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Nesta noite nós vamos estudar do verso 12 ao verso de número 35. Um pianista famoso estava na cidade. Por isso, no dia de sua apresentação, o teatro estava tomado por muitas pessoas. Centenas delas apareceram para vê-lo em ação. Entre elas estava certa mulher que, querendo despertar seu filho para a música, comprou ingressos para a primeira fileira. O menino, porém, ficou entediado. Não conseguia esperar pelo início da apresentação. Logo, sem que a sua mãe percebesse, ele escapou. Subiu ao palco, se aproximou do piano e, para a surpresa de todos, ele começou a tocar uma simples melodia. As pessoas, quando perceberam, vaiaram-no por segundos. O pianista aclamado, que estava por trás das cortinas, quando percebeu o que estava acontecendo, correu para perto dele e, sem ser notado, ficou de joelhos ao lado do menino e começou a tocar com ele. De repente, as notas foram ficando mais fortes e um som belo tomou todo o teatro. E enquanto as pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, o pianista dizia àquele menino: não pare, continue, meu filho, você está fazendo um excelente trabalho. Paulo viveu algo parecido em Jerusalém, irmãos. Ele também ouviu o grito da multidão que dizia: tira este homem da terra, ele não merece viver. Também ouviu o grito dos membros do Sinédrio. Mas logo depois, como o pianista que citei, o próprio Jesus se colocou ao lado de Paulo e lhe disse: Paulo, tenha coragem. Não desista, continue pregando. E como Paulo vai precisar de coragem, irmãos? Pois depois da visita de Jesus, as coisas não melhoraram para ele, pioraram. Não é o que acontece às vezes? Você está vivendo uma situação difícil e pensa: não pode ficar pior, e então fica. É o que está enfrentando nestes dias, meu irmão. Então você precisa ouvir a voz do Senhor nesta noite. Na verdade, todos os crentes que estão aqui precisam crer na grande mensagem deste texto. Jesus é poderoso, está conosco e pode nos proteger dos ataques de Satanás. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ler o verso de número 12 para começar? O texto inspirado nos diz o seguinte, Atos 23, 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por este rico privilégio que temos. Um dia por semana, o Senhor nos presenteia com férias para a alma, descanso. Nós podemos descansar das atividades semanais, descansar dos problemas que nos perturbam, descansar, ó Deus, das situações difíceis que nos cercam. Nós podemos ouvir a Tua voz, ser encorajados, revigorados por ela. Faz isso outra vez nesta noite, Senhor. Espírito Santo, toma a Tua palavra e aplique aos nossos corações de maneira poderosa. Encoraja-nos, levanta-nos,
Enche-nos com um ânimo, ó Deus, e força espiritual nesta noite. Faz isso. Nós estamos em total dependência de Ti, Espírito. E oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os judeus querem matar Paulo, irmãos. Foi o que tentaram fazer à porta do templo de Jerusalém. E foi o que quase aconteceu no Sinédrio. Nós estudamos o texto semana passada. Paulo quase foi despedaçado vivo. Os judeus só não o fizeram porque o comandante romano Lísias chegou antes para salvar Paulo. Mas eles não desistiram da ideia. Não ficaram satisfeitos. Estão tramando contra Paulo. Estão decididos por matá-lo. E aparentemente ninguém vai impedi-los. Será que não? Quem vai proteger o apóstolo em Jerusalém, irmãos? Quem vai proteger você durante esta semana? É o Senhor, queridos. O Senhor nos protege diante das conspirações deste mundo caído. O Senhor nos protege perante os ataques do próprio Satanás. Como Ele o faz, Renan? Vamos ver como esta narrativa se desenrola, irmãos. Primeiro, consideremos a própria conspiração dos judeus. Versos 12 e 13. O texto registra: na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. A expressão "na manhã seguinte", como observou certo comentarista, sugere uma forte movimentação durante a noite. Foi de manhã que os judeus se reuniram para tramar contra Paulo. Mas foi durante a noite que Satanás encheu o coração deles, como havia feito antes com o próprio Judas. E eles não estão sozinhos. O verso 14 nos diz: e dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus deveriam saber melhor, irmãos. Tomar parte em uma conspiração não era algo aceitável, muito menos contra um homem que era inocente perante a lei de Deus. Mas, cheios de ira no coração, estes homens que tanto diziam prezar a palavra, estavam para sacrificá-la por pura conveniência. Mas como pegariam Paulo? Paulo estava na fortaleza de Antônia, sob a guarda romana. Como é que os judeus vão entrar lá para matar Paulo? Eles não vão entrar. O plano é atrair Paulo para fora. Verso de número 15. Os judeus ainda estão falando com as autoridades do povo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, como pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. E nós estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Por 3 vezes agora, irmãos. Em um espaço bem curto de texto,
nós ouvimos que os judeus estão ávidos por matar Paulo. Políticos e religiosos deram as mãos para montar uma emboscada contra ele. Eles conseguirão? A resposta é não. O Senhor de Paulo vai frustrar os planos malignos dos judeus. Ainda assim, irmãos, precisamos parar por aqui. Nós precisamos considerar a fúria do nosso inimigo. Pois, como comenta um pastor presbiteriano, a história da igreja tem testemunhado violentos ataques contra o evangelho em todas as eras. E segundo ele, são explosões da ira de Satanás. Era o que Paulo enfrentava em Jerusalém por causa do evangelho. E é o que todo crente experimenta em alguma medida, quando também participa, promove o avanço do evangelho em seu próprio coração e no mundo à sua volta. Satanás se levanta contra crentes e igrejas. E geralmente ele usa os filhos da desobediência, como Paulo os chama em Efésios 2. Pessoas tramam à noite, disse o profeta Miqueias. Planejam a maldade em suas camas contra os servos de Deus. Pense em chefes de Estado que buscam meios de perseguir os cristãos e de matar o evangelho em seus países. Pense em professores universitários que às vezes assumem a missão de perturbar e envergonhar cristãos em suas aulas. Pense em patrões que gostam de dificultar a vida dos crentes. Ou se lembre de alguns crentes que se deixaram levar em algum momento por sussurros de Satanás e acabaram tramando contra a própria igreja. Não é o que já vimos antes? Agora, será que é o que você tem experimentado nos últimos dias? Pessoas sob a influência e liderança do diabo, tramando contra você, sua casa, sua vida. Como respondemos, irmãos, à conspiração de pessoas lideradas pelo diabo? Tomemos nota desta verdade. Não há nada oculto aos olhos do nosso Deus. Ele vê. Ele viu o que os judeus tramaram contra Paulo em Jerusalém. Ele viu o que os babilônios tramaram contra Daniel na Babilônia. Ele viu a carta que Senaqueribe escreveu para amedrontar o rei Ezequias. Ele viu e deu vitória a Ezequias. Guardou Daniel na cova dos leões. Está livrando Paulo da conspiração dos judeus. O seu Deus e o meu Deus vê a tudo. E ele guarda o seu povo em todo o tempo. O que nos cabe, irmãos? O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus, a fim de ficarmos firmes diante das ciladas do diabo. Eu posso resumir a armadura de Deus em 3 elementos: Bíblia, oração e igreja. Para permanecer de pé diante dos ventos de Satanás, você precisa conhecer o Deus que se revela aqui. Para se manter por perto dele, para não se distanciar de sua comunhão, você precisa orar.
E para não cair sozinho no campo de batalha, você precisa de igreja. Sem Bíblia você vai dar ouvidos aos sussurros do diabo. Sem oração você se distancia. Sem igreja você está sozinho em uma guerra. Se está falhando no uso de algum destes elementos, como geralmente é o nosso caso, se arrependa nesta noite. Volte a ler a sua Bíblia. Volte a orar com regularidade. Resolva encontrar uma igreja saudável. E depois decida congregar e viver com ela por muitos anos. Você precisa dela. E mais uma coisa. Não vamos imitar os padrões deste mundo, irmãos. Os fanáticos judeus queriam enganar o comandante. Os políticos religiosos estavam para sacrificar a própria teologia. Cristãos não precisam deste expediente para subir na vida. Nós não precisamos de jeitinhos brasileiros, irmãos. Você não precisa enganar o seu superior. Você não precisa difamar os seus colegas. Você não deve pisar ou abandonar os seus princípios de fé. Confiemos no Senhor. É Ele quem nos abre portas. É Ele quem nos faz passar através delas. É Ele quem nos dá vitória no momento certo e da maneira correta. Confiemos no nosso Deus. Ele está nos protegendo. Ele está nos guardando. Depois da conspiração, irmãos, vejamos a descoberta que Paulo fez. Os judeus, como ouvimos, estão tramando uma conspiração contra Paulo. Mas Deus tomou nota e está para frustrá-los. Como? Verso de número 16. O texto diz: entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Você pode acreditar no que acabou de ouvir. Até o presente capítulo, nada sabíamos da família de Paulo. De repente, do nada, surge um sobrinho dele. E onde ele está? No lugar certo, na hora certa. Quem você acha que o colocou lá? Pois bem, o texto continua no verso de número 17. Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. E alguém perguntou: como Paulo pôde ser atendido tão rapidamente? Não podemos esquecer, ele é um cidadão romano, tem privilégios. E mais importante, como alguém notou, Paulo já havia conquistado a simpatia de alguns soldados. Talvez alguns deles já fossem até irmãos na fé, pois Paulo não perderia tempo. Pregaria o evangelho àqueles com quem estava convivendo. De toda forma, o verso 18 continua. O centurião disse ao comandante: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer.
pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Os judeus estão preparados agora, disse o sobrinho de Paulo. Mas Deus já frustrou os planos deles, através de um menino, de quem nem o nome nós sabemos. O plano maligno dos judeus fracassou, irmãos. É a isso que chamamos de providência divina. Como no livro de Esther, o nome de Deus nem aparece nesta narrativa de Atos. A ausência de seu nome, contudo, não significa que o Senhor está distante de seu povo. Ele está perto. Talvez por trás dos bastidores, por trás das cortinas. Mas como um diretor de uma peça, Ele está conduzindo a história para a glória dEle e para o bem de seu povo. Você crê nesta doutrina? Você crê, por exemplo, que Deus usa pequenas pessoas, pequenas circunstâncias para realizar grandes obras para a sua própria glória? Eu me lembro, irmãos, de como Deus usou um esporte para me aproximar de alguém que compartilhou o Evangelho comigo. Eu me lembro das leituras singelas de meu pai, todos os dias antes de sair de casa, das orações da minha mãe, das idas corriqueiras à igreja aos domingos. São todas coisas pequenas aparentemente, mas Deus as usou para alcançar o meu coração e realizar a obra da salvação. É provável que o mesmo tenha acontecido com você, ou algo parecido. Um pai, uma mãe, um tio, um colega, um amigo, um parente repartiu o Evangelho, o convidou para uma programação, começou a ler as Escrituras, aparentemente não havia nada de muito grande. É assim que Deus geralmente faz. Ele usa pequenas pessoas, pequenas circunstâncias para realizar grandes obras para a glória de seu nome. Se é assim que Deus trabalha, irmãos, não nos deixemos parar porque nos sentimos pequenos. O sobrinho de Paulo não era um homem conhecido e poderoso, era um rapaz. Deus o usou. Deus fez o mesmo com José no Egito, fez o mesmo com Davi em Israel, fez o mesmo com Daniel na Babilônia. Deus pode fazer o mesmo comigo e com você, onde Ele nos plantou. Volte para o trabalho amanhã, vá à faculdade amanhã, esperando ser um instrumento de Deus para o louvor de sua glória. Se é assim que Deus trabalha, creia também que Ele pode transformar situações feias em obras gloriosas. Percebam, irmãos, os judeus querem matar Paulo. Estão conspirando para tirar a vida do apóstolo. Deus usa a mesma situação para fazê-lo se aproximar de seu destino, Roma. Deus pode usar o que você está enfrentando para realizar obras gloriosas nesta vida. Recentemente eu conversei com uma irmã que estava para enfrentar algo bem difícil. E eu disse para ela: minha irmã, nós não precisamos entender tudo o que o Senhor está fazendo para saber que Ele é bom e que quer o nosso bem.
Então eu lhe contei uma história que vocês também já devem ter ouvido de mim. Certa criança estava brincando no chão e sua avó estava fazendo uma toalha de mesa no sofá. De repente a criança gritou de lá: avó, mas que toalha feia você está fazendo. E a senhora concordou com ele, mas continuou: meu filho, é porque você está olhando de baixo para cima, está vendo a parte de baixo da toalha, os nós, a cor da toalha não é tão vívida aqui, mas se você ficar de pé e olhar de cima para baixo, você vai ver a cor da toalha vívida e vai ver um belo trabalho. Não é assim que às vezes nós encaramos a vida, irmãos? Enquanto vivemos momentos complicados, dificuldades, é tudo o que vemos às vezes. Nada nos parece belo, nada parece ter sentido. Aparentemente não há propósito para todo o sofrimento, eu sei. Mas de novo, nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos confiar naquele que, olhando de cima para baixo, diz Eclesiastes 3, faz tudo belo ao seu tempo. Tome, por exemplo, a cruz de Cristo, meu irmão. Usando as palavras de José, nós poderíamos dizer sobre ela: vocês planejaram contra ele o mal, mas Deus o transformou em bem. Ou podemos usar as palavras de Pedro, que no dia de Pentecostes disse aos judeus: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro estava dizendo, irmãos? Vocês realizaram um dos atos mais hediondos, grotescos da história da humanidade com o Filho de Deus. Mas louvado seja o Deus da providência. Ele o transformou em seu maior ato de redenção. Você crê nisso, meu irmão? Foi o que o Senhor fez por nós no Calvário. Você sabe por que Cristo morreu, visitante? Você sabe por que o Senhor de toda glória se permitiu ser tratado em Jerusalém como um criminoso? Você sabe por que Deus o Pai não salvou Deus o Filho na cruz? Na aula desta manhã, nosso irmão Jonathan me fez lembrar uma das mais belas citações de João Calvino. Pablo tirou até foto que eu vi. Calvino, comentando o que aconteceu na cruz, diz: trata-se de uma permuta. Cristo recebeu a nossa pobreza e nos deu a riqueza que era dele. Recebeu as nossas enfermidades e nos deu a cura dele. Recebeu a morte que deveria cair sobre nós e nos deu de graça a vida que era sua. O Senhor Jesus não foi salvo na cruz de seu Pai porque nela Ele estava salvando você. Não foi um ato meramente de amor heróico. Não se trata de algo para entrar na história como um bom exemplo, não. Milhares de outras pessoas morreram. A morte dele é única. Era o Cordeiro de Deus, derramando o próprio sangue para nos arrebatar da ira do Pai. Se o Espírito lhe convencer destas verdades, aproprie-se delas nesta noite e saia daqui certo de que o que Cristo fez na cruz também foi por você. Era a providência divina, irmãos. Era a providência divina que guiava e protegia o apóstolo. Para terminar,
Consideremos agora as providências de Lísias, o comandante romano. Quais foram elas? A primeira foi segurança militar, versos 23 e 24. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Parece muita coisa para você? 470 soldados para guardar um homem. É muita coisa. Não sei exatamente o tamanho da honra que o comandante dava a Paulo, ou o tamanho de medo que o comandante tinha de perdê-lo para os judeus. Mas como comentou alguém, irmãos, ao chegar a Jerusalém, Paulo foi tratado como um criminoso. Mas ao deixá-la, ele se parece muito mais com um rei escoltado por seu exército. De fato. E o comandante fez mais, verso de número 25. Ele escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. Comentando, irmãos, esta carta, o Dr. John Stott escreve: o comandante foi bastante preciso ao relatar os fatos, mas também foi um tanto quanto manipulador deles. Ele reconta alguns para se sair melhor na fita aos olhos do superior. Por exemplo, ele colocou a descoberta da cidadania de Paulo antes e não depois do resgate. E ele ficou em completo silêncio quanto à tortura que estava preparando para Paulo. Além disso, 9 dos principais verbos usados na carta estão na primeira pessoa do singular, dando destaque ao comandante. Sim, diz Stott, a carta foi bastante honrosa, mas sem dúvida foi um pouco egocêntrica. De toda forma, a narrativa continua no verso de número 31. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Era onde ficaria pelos próximos 2 anos. Talvez não fosse o que Paulo esperava. Mas de novo, irmãos, ao final deste texto, a verdade central sobe à superfície. Deus guardou e protegeu seu apóstolo diante das
conspirações dos judeus e diante dos ataques de Satanás. É fato, ele faz o mesmo conosco. Mas como ele faz? Como Deus nos protege, irmãos? Bem, Deus pode fazê-lo, como fez com Pedro, enviando-nos um anjo para abrir a prisão. Mas ele pode fazê-lo como fez com Paulo em Roma, ou em Jerusalém, usar a própria Roma para salvá-lo. O Senhor libertou Paulo das cadeias de Filipos por meio de um terremoto, irmãos. Mas ele está protegendo Paulo dos judeus aqui por meio de uma escolta. O que é que eu quero com isso? Deus pode curá-lo, meu irmão, sem auxílio da medicina. Ele é Deus, fez todas as coisas a partir do nada, amém? Mas ele pode fazê-lo por meio dos médicos. Há anjos que nos guardam agora, anjos que nem podemos ver, mas os salmistas nos ensinam sobre eles. Eles estão à nossa volta, é fato. Mas Deus também nos protege por meio de pessoas que vemos, seguranças, policiais. Louvado seja o Senhor por eles também. Tudo isso para dizer o seguinte: não menospreze a graça comum de Deus. Não menospreze o que Ele deu, até mesmo aos ímpios. Em vez de ficar o tempo todo esperando coisas extraordinárias, abra os olhos e veja o que Deus está fazendo todos os dias de maneira ordinária para o seu bem e para o meu bem. Sejamos gratos a Deus por pessoas e instrumentos comuns, através dos quais Ele nos guarda, nos protege e nos abençoa. Agora, por que Deus protegeu Paulo em Jerusalém? Porque Paulo não morre aqui. Certamente ele morrerá mais na frente, quando chegar a hora. Mas eu não sei se você se lembra, quando o Senhor chamou Saulo em Damasco, uma das promessas que Deus lhe fez foi: você vai pregar o meu evangelho aos gentios e vai testemunhar dele diante das autoridades dos gentios. Eu não sei se Paulo sonhou que seria assim. Eu acho que não. Mas o fato é, Deus está cumprindo uma promessa aqui, irmãos. Paulo vai testemunhar do Evangelho de Cristo para as autoridades romanas. Ou seja, Deus o protege agora. Deus o poupa da morte. Com que propósito? Receber mais glória de Paulo. Por que Deus cura cristãos com doenças graves? Não é somente porque quer esticar a vida deles na terra. O céu é melhor. Deus cura cristãos e os permite viver mais anos, porque Ele ainda quer receber glória deles. Porque Deus abre portas de emprego, de estudo para a gente. Não é só porque Ele quer nos abençoar com dinheiro e recursos. É porque Ele quer nos usar como instrumentos do seu reino. Tenha isso em mente, meu irmão. Esta é uma vida para a glória de Deus. Paulo podia morrer em Jerusalém, não seria problema para ele. Não foi o que ele disse aos Filipenses? Morrer para mim é lucro. Agora, viver é Cristo. Viver não é Paulo. Viver é Cristo. Se tombar em Jerusalém, Paulo vai de peito aberto para os céus encontrar-se com o seu Salvador. Mas se sair de lá com vida,
Paulo vai continuar vivendo da mesma forma para a glória de Deus. É como você tem vivido. É para a glória de Deus que estudamos e trabalhamos ou é para a nossa própria glória, irmãos? Foi pensando na glória de Deus que você se casou? É pensando em dar glórias a Deus que você quer casar? Não há outra vida para os cristãos. Nós existimos para dar glórias a Cristo em tudo. Por isso, viver para a glória de Deus não é contar uma melhor história de nós mesmos, como o comandante romano está tentando fazer para o superior. Viver para a glória de Deus é contar a verdadeira história de nós mesmos. Nós somos pequenos, Ele é grande. Estávamos perdidos e Ele nos salvou. Éramos condenados ao inferno e o Senhor, por Cristo, nos resgatou e está nos levando à sua glória. Viver para a glória de Cristo é usar menos a primeira pessoa do singular, é se gabar menos, é falar menos de si, de nossas conquistas, virtudes, vitórias, poderes. E é usar mais, irmãos, a terceira pessoa do singular, apontando para Ele. É Ele quem nos salva, é Ele quem cuida de nós. Só Ele merece glória, louvor e honra para todos sempre. Cristãos orgulhosos são incoerentes com o evangelho no qual dizem crer. Então, de novo eu digo, não imitemos os padrões deste mundo. Não siga o comandante. Não tente impressionar, enganar, ser mais do que você realmente é. Vamos imitar o salmista, irmãos. Não a nós, Senhor. Não a nós, glória alguma para nós, mas ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade, seja glória para todos sempre. Nós vivemos para a glória de Cristo. Será fácil? Claro que não. Você vai pensar em desistir algumas vezes? Sem dúvida. Voltando ao início deste sermão, eu sei que nós precisamos tocar uma bela melodia para Cristo, mas a verdade é, nem sempre conseguimos, irmãos. Não confiamos na providência tanto quanto deveríamos. Não somos assim tão fiéis na pregação e no testemunho. Nem sempre nos afastamos dos padrões do mundo como o Senhor espera. Vez por outra estamos lá, aqui. Essa é a vida em um mundo caído e perigoso. Nós oscilamos, duvidamos, pecamos porque somos pecadores. Mas não se esqueça da ilustração com a qual eu abri este sermão. Lembre-se daquele pianista famoso que se colocou ao lado daquele menino e enquanto o ajudava lhe dizia: não pare, continue tocando, você está fazendo um bom trabalho. Lembre-se muito mais de Cristo, que se colocou ao lado de Paulo e lhe disse: Paulo, continue, tenha coragem. Lembre-se do Verbo encarnado, irmãos. Lembre-se da promessa que Ele nos fez antes de subir aos céus: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você não vai pela jornada cristã sozinho. Você tem a voz do Senhor. Você tem a igreja do Senhor.
e pelo Espírito Santo você tem o próprio Senhor ao seu lado. Ele vai ajudá-lo a tocar melhor para a glória dele. Curve a sua cabeça e fale com ele agora por alguns instantes. Senhor, tu conheces a nossa estrutura, diz o salmista, pois foi o Senhor mesmo quem nos fez. Sabes que somos pó, somos fracos, carentes de tua assistência, dia após dia. Sem ti, disse o teu Filho amado, nada podemos fazer. É verdade, Senhor. Em alguns momentos nos enganamos. Achamos que somos, que conseguimos, que podemos. Em outros, somos obrigados a tocar a nossa fragilidade. Paulo nada podia fazer por si mesmo. Alguns de nós estão assim, Senhor. Mas o Senhor fez por Paulo, por Davi, por Daniel. O Senhor fez por todos nós em Cristo Jesus. Como disse o próprio Paulo, Deus não poupou o próprio Filho. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Concede-nos as dádivas que precisamos hoje, Senhor, para seguirmos a vida cristã com fé, firmes, fortes no Senhor. Ajuda-nos a cantar para a tua glória, a viver para a tua glória, a trabalhar para a tua glória, a fazer tudo para o louvor da glória de Cristo. É a nossa oração em nome dele. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos uma canção ao Cristo que nos salvou.